Aleluia, graças a Deus, estamos aqui. Então, você que já entrou nessa programação, a paz seja contigo, graças a Deus. Então, com uma nova série aqui na nossa programação. Então, o nome da nossa série é sobre os 10 mandamentos. Aleluia, então a abertura da nossa série para a honra e glória do eterno Deus de Israel, Deus venha ser louvado. Então estou aqui do meu lado, ao lado da minha amada esposa, que vem dessa forma fazer também aqui a participação na programação. A primeira vez um programa Tempo de Alegria, louvado seja Deus. E vamos trazer um importante tema para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos que vamos aqui. Então vamos lá, minha querida Miriam, por gentileza, leia Êxodo capítulo 20 e o versículo 1. Então leia para nós, aqui a gente vai falar sobre os 10 mandamentos, a abertura da nossa série. Amém, louvado seja nosso Deus. Êxodo 20, versículo 1 diz o seguinte: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo. Amém, graças a Deus. Então, somente aqui para trazer o tema para a gente refletir bem, aleluia, muito importante. Então, Deus falou, Deus que falou. Muito importante nós termos o bom entendimento. Infelizmente hoje, o que nós observamos, as pessoas terem assim uma mal interpretação das escrituras, da palavra do eterno nosso Deus. Então é importante que você saiba se posicionar, saiba ter o real entendimento das coisas. Então vamos que vamos entendendo, vamos buscando e observamos aqui. Então Deus falou, ou seja, Deus falou todas estas palavras. Observamos também os 10 mandamentos são chamados de 10 palavras, ou seja, 10 palavras no sentido mesmo de resumo. Então na qual o eterno de Israel, ele falou. Então ali o povo escutou onde era o local no Monte Sinai. Ou seja, observamos a história, os filhos de Israel tinham saído do Egito e dessa forma tinham saído, lá passaram 430 anos escravizados, dura servidão, e clamaram ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, pelo que enviou quem? Enviou Moisés, na qual Moisés, através do poder de Deus, fez grandes prodígios, grandes sinais na terra do Egito. Então 10 pragas foram enviadas e com isso o faraó, rei do Egito, deu ordem para o povo sair. Observamos grandes prodígios, a abertura do Mar Vermelho, e nós observamos Deus ele organizar o povo juntamente com o profeta Moisés para dar a sua lei, orientações para que assim ele obedecesse ao eterno Deus. Então tudo isso no Monte Sinai, e o monte fumegava, havia um grande sonido de buzina, fortes trovões, terremotos, e o povo temeu falar com Deus, pelo que Moisés ele foi, e Moisés ele ouviu de Deus falar todas essas palavras. Então é muito importante, louvado seja Deus, conforme a lei do nosso Deus que nós aprendemos. Ou seja, nós observamos, Deus é quem falou, a lei é de quem? A lei ela é de Deus. Então vamos entendendo mais. Então, irmã Miriam, por gentileza, leia para nós Deuteronômio 5:22. Amém. Diz o seguinte: Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou.
e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim me deu. Amém, graças a Deus. Então, observamos, essas palavras falou o Senhor. Então diz, no meio do fogo. Então, observando, ele escreveu que em 2 tábuas de pedra. Então, qual foi a lei que foi escrita em 10 tábuas de pedra? Qual foi, irmã Miriam? Amém. Amém. 2 tábuas de pedra. Isso mesmo? Amém, amém. E nós vemos ali, né, irmão Nathaniel, que são palavras vindas do próprio Deus, né? Não veio ali de Moisés, não foi Moisés que criou. Moisés, ele só repassou ali ao povo as ordenanças do nosso Deus. De fato, então Moisés é apenas um porta-voz. O que é um porta-voz? Então é alguém que porta uma voz. Então, porta-voz é alguém que vai levar o que alguém falou. Então não é ele que vai dizer desse jeito, eu penso assim, ele vai dizer. Então, por exemplo, a pessoa pode dizer sobre, por exemplo, suco de goiaba é melhor que suco de maracujá. Então, de ação, você leva esse recado. Aí a pessoa diz, não, mas eu gosto do suco de maracujá. Então, tem que dizer do jeito que escutou. Então, é desse jeito aqui a gente observar. Então, vamos aqui, observamos que os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra. Muito importante você entender isso. Então, observamos que o Eterno de Israel escreveu com seu dedo. Então, ele escreveu as palavras, ou seja, o que algo representa. É muito importante nós entendermos, ou seja, na nossa cultura, o Brasil, ele tem leis que são pétreas. Então, pétreas é que vem de pedra. Então, leis que não podem ser o que? Mudadas. Leis inalteráveis. Então, observamos o seguinte aqui. Deus, ele deu a sua lei. Ele escreveu em tábuas de pedra. Isso significando o quê? Que são leis irrevogáveis, são leis inalteráveis, então escrito em uma pedra. O Eterno de Israel, ele já deu o significado diante disso, diante da cultura de muitos povos. O que é escrito na areia, o que acontece? Apaga. Então, o que é escrito em uma, vamos colocar em uma madeira, dura muito, mas observamos que na pedra tem uma durabilidade maior. Então a pedra, ela é forte. Observamos que o fogo, a madeira queima, o fogo queima a madeira, mas a pedra já não queima. Então nós observamos isso, é interessante, muito importante nós entendermos a palavra do Senhor. Nós observarmos, termos um bom entendimento. Então vamos aqui para a palavra do Senhor, nosso Deus. Aleluia, graças a Deus, louvado seja o Senhor, nosso Deus. Vamos aqui entendendo mais e mais, observamos outras referências, observamos aqui como a palavra nos orienta. Amém. Nós temos aqui Êxodo 24:12. Leia por gentileza para nós. Assim diz: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinares. Amém, graças a Deus. Então falou o Eterno a Moisés, ele subiu no monte. Então dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinarem. Então o Eterno de Israel dando que a sua lei. Então na nossa série aqui sobre os 10 mandamentos, para que você possa entender. Então observamos, a lei foi dada no monte, a lei foi escrita em 2 tábuas de pedra, e observamos as demais leis também serem faladas. As outras leis foram escritas onde? Foram escritas em um livro.
Ou seja, os 10 mandamentos ficavam onde? Dentro da Arca da Aliança. Ficava dentro da Arca da Aliança, eram bem preservados. Então ficava onde? No Santo dos Santos. Ou seja, a arca, ela era feita de quê? De madeira de cetim. Quem fez foi Bezalel, juntamente com a ajuda de Aholiabe. Muito importante você entender. Então eles construíram madeira de cetim. E observamos as varas. Tinha 2 varas que passavam pela arca para 4 sacerdotes levarem a Arca da Aliança, e observamos as tábuas de pedra que ficavam dentro da arca. Muito importante você entender. Então vamos que vamos entendendo, corroborando e tendo um bom entendimento. Aleluia! E vamos continuar. E nós temos aqui Êxodo 31:18. Aleluia! Leia para nós esse versículo abençoado. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Amém. Então, escrita por quem? Pelo dedo de Deus. Então, o próprio dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos. Não foi o homem. Então, Moisés escreveu no livro as demais leis. Pode ter escriba também que ajudou ele a escrever, pode sim. Nós observamos aqui escritas pelo dedo de Deus. Então nessa série nós vamos observar os 10 mandamentos, Então nós observamos que a maioria da pessoa concorda na observância dos 10 mandamentos. Então as pessoas concordam, entretanto quando chega em um mandamento a pessoa vai com o pé atrás. Então esse mandamento é qual? É o 4º mandamento da lei de Deus. É o 4º mandamento. Observamos o que? O 4º mandamento. Qual é o 4º mandamento? Você pode dizer para nós, Mamira, o 4º mandamento? Amém. Nós estamos ali falando sobre o sábado, né? Que fala ali que nós devemos lembrar do dia de sábado para santificá-lo, né? Que foi uma ordenança ali do nosso Deus, e geralmente as pessoas falam dos mandamentos, falam de cumprir as ordenanças de Deus, mas quando chega ali no 4º mandamento sobre o sábado, né, irmão Nathaniel, a pessoa volta o pezinho ali atrás e diz que é uma lei de Moisés, né? E nós sabemos que não é uma lei de Moisés, né? Moisés, ele foi apenas um instrumento ali usado para entregar ao povo as ordenanças que foram passadas pelo próprio Deus, né? Como foi lido, as tábuas foram entregues, tábuas ali do testemunho em pedras, que foram escritas pelo próprio Deus, né? Pelo próprio dedo de Deus. Então, são coisas ali que foram ordenadas pelo nosso Pai, né? E ele repassou ali a Moisés para que Moisés entregasse ao povo. Amém, de fato, vamos que vamos entendendo aqui a relação. Nós temos Êxodo 19, 18 e 19, então vamos entender, vamos corroborando o entendimento graças ao Senhor nosso Deus. Então Êxodo 19, 18 e 19, leia também para nós, aleluia. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Amém, muito importante. O que acontecia com o monte? Como é que estava ali a situação? Deus, ele desceu, o monte fumegava. O que é fumegar? Pegava fogo, né? Fumaça ali. Então o monte estava com fumaça, e nós observamos, conforme aqui diz, havia ali a aparência de fogo, e observamos terremoto e também um sonido de buzina. E é interessante isso. Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz.
Amém, graças a Deus. Muito importante nós entendermos como a palavra do Senhor é boa, como ela nos fortifica, aleluia. Então nós temos Deuteronômio 4, 12 a 15. Muito importante você entender Deuteronômio 4, 12 a 15. Tudo para honrar, tudo para a glória do nosso Deus, que possamos honrá-lo, que possamos glorificá-lo. Amém. Então vamos fazer essa leitura. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe, falou convosco no meio do fogo. Amém, muito importante. Então falou em Horebe, no meio do fogo. Então, graças a Deus, muito importante nós entendermos a palavra do eterno nosso Deus, que nós temos um bom direcionamento. Então, conforme está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 19, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, comereis o melhor. Então, muito importante você entender, você ser cheio da graça do eterno nosso Deus. Muito obrigado aqui pela sua audiência, pela sua participação. Deus venha a ser louvado e exaltado. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Graças ao Senhor nosso Deus.